Olá, estamos aqui mais um Você no Divã. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, que é o abuso sexual infantil. Que agora é também polêmica na novela das 8. Aliás, a Globo está com muitas polêmicas que traz a gente a oportunidade de refletir sobre assuntos muito importantes na vida da família brasileira, mundial. É um mecanismo para ganhar audiência, não sei. Podemos questionar a maneira como é abordado, talvez, mas não podemos questionar a necessidade de abordar, de discutir esses temas. E o tema que nós vamos abordar hoje é o tema abuso sexual infantil. Então, como é a questão do abuso sexual infantil, que é muito presente na família brasileira, né? Michael Menezes, boa tarde, Michael. Estamos aí tentando aí a transmissão pela Vivo Fibra. São 100 megas contratado, pessoal. Se houver aí alguma dificuldade aí, a gente vai reclamar no ar aqui, que é para a empresa melhorar sua eficiência, já que não cobra barato pelo serviço prestado. Já temos aí gente de Nova York, da Flórida, nós temos o Erson Fasson da Flórida. Então nós vamos abordar hoje o abuso sexual infantil, que parece um assunto distante, parece até ficção, né? Longe do nosso olhar, mas não é assim não. Não é ficção, não é uma coisa longe, é uma coisa bem perto e bem presente. Por que bem perto e bem presente? De cada 10 crianças, 3 sofrem abuso infantil, abuso sexual, na infância ou na adolescência. Então veja bem, é um índice alto, quer dizer, 30% das nossas crianças, dos nossos adolescentes, sofrem abuso sexual infantil. Então é importante que a gente discuta isso, que a gente analise isso, quais são os impactos disso. Desculpe, se foi você que está me assistindo, que sofreu abuso sexual infantil, qual é o impacto disso na sua vida hoje? Então, qual é o impacto disso na nossa vida hoje? Porque esse impacto vai acontecer na vida adulta. Cada 3 são abusadas. O grande responsável pela crise na vida sexual adulta é o abuso sexual. Considerando que o abuso sexual infantil, considerando que, como eu disse, de cada 10 pessoas adultas, 3 foi abusada sexualmente, ou na infância ou na adolescência. Então faça as contas aí, na sua família, entre você, seus irmãos, seus cunhados, se tem 10, 3 desses, no mínimo, foram abusados. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? O que é que acontece com relação à sexualidade infantil? Qual a diferença da sexualidade infantil para a sexualidade adulta? No capítulo 7 da obra de Freud, essa coleção que está aqui atrás, no capítulo 7 da obra freudiana, Freud vai falar da sexualidade infantil. E ele vai dizer no texto chamado Um Tratado sobre Sexualidade. Ele vai dizer que o que diferencia a sexualidade infantil da sexualidade adulta é que na infância todo o processo de erotismo ele se refere a si mesmo.
Então, as zonas eróticas da criança é todo o corpo. Só que o prazer que a criança tem é com ela mesma. Ela não precisa de um prazer com terceiro. Então, por exemplo, quando o Freud vai falar do orgasmo infantil. Então, quando a criança está mamando, por exemplo, na chupeta, no peito materno ou nos seus substitutos, quando ela come, depois que ela mama, ela tem um soninho, ela dorme. Freud fala que esse sono ele é equivalente ao sono pós-atividade sexual adulta. Ou seja, a criança teve um orgasmo e logo depois dormiu. Seja porque ela chupou a chupeta, seja porque ela mamou no peito ou no seu substituto, quer dizer, mamadeira, etc. Por exemplo, a masturbação infantil. A criança vai se masturbar por curiosidade, porque vamos supor, ela passa em frente, ela esbarra alguma coisa embaixo do braço dela, ela sente um prazer sexual, então ela vai ficar sempre com a mão embaixo do braço, se tocando, porque ela sente um prazer. Essa energia, ela não é transferida para a região genital, é apenas ali embaixo do braço. Ela vai ter um orgasmo ali mesmo. Outra hora é enfiar o dedo nos buracos, né? O que o Freud chama de fase do chuchá. Então, a criança vai enfiar o dedo, por exemplo, vai gostar de enfiar o dedo no ouvido dos pais, no olho, na boca, em qualquer orifício. Por quê? Ela está experimentando o outro lado do prazer oral. Que no prazer oral, ela suga o peito materno. Então ela sente o prazer em sugar. Ela, de alguma maneira, percebe que se ela também for sugada, ela vai sentir o mesmo prazer. Então ela fica caçando jeito de enfiar o dedinho dela no ouvido, nos olhos, na boca, no nariz. Né? Então são mecanismos de prazer sexual e infantil. Freud vai dizer que a criança ela é perversa polimorfa. O que ele quer dizer com esses dois palavrões? Deixa eu explicar. Perverso, em primeiro lugar, numa ordem social. Né? A gente tem o outro e tem a gente. Se coloca em primeiro lugar. Isso é a pessoa perversa. Perversa não é porque faz o mal, não, gente. É porque a pessoa se coloca em primeiro lugar. Tipo, eu vou jantar. Ninguém da minha família quer jantar. Eu vou jantar. Problema deles se eles não querem. Eu penso em mim. Isso é perversão. Quando você subverte a ordem estabelecida e se coloca em primeiro lugar. Bom, vamos aí, vou denunciar. É a Vivo Fibra. Então vocês já sabem que a Vivo não é muito boa. Tá? A qualidade está ruim. Eu já reclamei, já pedi para o pessoal reclamar lá. Então, infelizmente, né, tá com a qualidade, às vezes para, né, o vídeo. Mas quando você for assistir ele todo, não aparece esse pedaço. Logicamente, quando trava, eu paro de falar. Então, vamos lá. Então, a polimorfa, poli quer dizer várias, morfa quer dizer forma, ou seja, de várias formas. Então, ela vai sentir prazer sexual de várias formas. Então, a criança, por exemplo, a menina esbarra na quina da cadeira, toca a vagina na quina da cadeira. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar se tocando embaixo da calcinha, porque ela sentiu prazer. Ela não está pensando em menino, não está pensando em transar, nada disso, gente. Ela apenas descobriu ali, naquele momento, um local que lhe dá prazer. E ela vai ficar ali, se masturbando. Né? É a masturbação infantil, não é a masturbação adulta que você fica pensando numa outra pessoa, você fica olhando no vídeo, não. A criança só tem a sensação. Então isso é pureza. Bom, se você perceber que a sua criança, que o seu filho, que o seu neto, que a sua neta começa a sentir desejo por uma segunda pessoa, isso Freud vai chamar de sexualidade objetal.
que é característica do adulto, não é característica da criança. Então, se seu filho, seu sobrinho, seu neto, sua neta, sua sobrinha, está sentindo, está demonstrando que ela sente atração por alguém, seja criança ou adulto, isso significa que ela está sendo abusada sexualmente. Isso significa que ela perdeu a infância. Porque a infância ela é caracterizada pelo desinteresse pelo outro, pelo egocentrismo. Não foi ainda desenvolvida na criança o superego. O superego só vai desenvolver a partir do complexo de Édipo, portanto, a partir dos 4 anos. Então, se uma criança de 5 anos sente atração por outra pessoa ou por outra criança, isso quer dizer que ela deixou de ser criança e isso vai trazer prejuízo para ela, porque psiquicamente ela não está preparada, ela não está pronta para a vida sexual adulta. Então ela foi abusada sexualmente, alguém tirou-lhe a infância. E isso vai trazer, com certeza, transtorno para a sua vida sexual adulta. Isso vai aparecer lá no casamento, lá na relação com os filhos. Uma outra coisa que a gente precisa registrar aqui, a necessidade de tratar, de fazer terapia com a criança que sofre o abuso sexual. Eu sei que é difícil psicanalista infantil. Aqui em Guarapari, nós temos o doutor Breno Cabral, que é um excelente psicanalista e ele é especializado em psicanálise infantil e juvenil. Então é uma pessoa que eu recomendo, doutor Breno Cabral. Você vai encontrar ele aí na minha lista de contatos, porque ele faz parte da minha lista de amigos do Facebook. E também eu posso passar seu contato para ele. Mas é importante buscar ajuda, porque vou narrar aqui alguns pacientes que eu atendi que foram abusados sexualmente na infância. A gente não detecta na infância. A criança ela é muito pouco vigiada pelos pais, pelos parentes. Não, a gente não tem essa malícia. É como se isso não existisse. Como a gente não quer que exista, a gente não toma cuidado, que devíamos tomar, né? Então, isso vai acabar, o nosso filho ser abusado, cresce, e a gente só vai perceber o desequilíbrio dela na vida adulta. Eu atendi, por exemplo, uma paciente, alguns anos atrás, ela não é minha paciente mais, mas atendi, qual era o problema dela? Ela estava com náusea, com nojo do marido. Casada há 12 anos, ela simplesmente, de uma hora para outra, começou a sentir asco de fazer sexo com o esposo, com o marido. E o marido, uma pessoa madura, compreensiva, ao invés de brigar, conversaram, os dois são professores universitários, são pessoas esclarecidas, então conversaram e resolveram pedir ajuda. E ela veio então no meu consultório. E aí eu comecei a fazer análise com ela, a tentar entender. Ela falava assim: Aloísio, quando o meu marido encosta o dedo em mim, eu me arrepio toda. É como se fosse uma coisa nojenta, né? Então, asquerosa. Então, assim, me dá arrepio, de nojo, de asco. E eu me afasto. E ele se ofende, ele fica triste. Mas é uma coisa instintiva, não é de propósito. E aí fomos dialogando, né? Faz parte a psicanálise, ela trabalha com o sintoma. Quer dizer, o fato dela sentir asco pelo marido era um sintoma. Eu agora precisava descobrir a causa disso. E fomos dialogando, e ela foi falando dela. E aí ela falou dos pais. E aí eu já desconfiei, né? Geralmente a gente já sabe aí o sintoma de onde vem. Então eu pensei, esse sintoma é sintoma de quem foi abusada da infância.
E aí, aí o primeiro suspeito é o pai. 70% dos abusadores de meninas e de meninos é o pai. Depois do pai vem o padrasto, em seguida vem o tio. Então é nessa ordem aí. Os homens abusam sexualmente mais do que as mulheres, mas as mulheres também abusam sexualmente dos filhos. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco também, que é parecido com esse, só que aí a história é diferente. Bom, vamos lá. É a Vivo Fibra com essa má qualidade no serviço. Estou aí divulgando aí para que você saiba, né? A má qualidade da Vivo Fibra. Eles têm que saber que eles são criticados quando fazem um mau serviço. É o maior pacote que eles têm. Então, como eu lido com o público grande, eu não posso contratar um pacote pequeno, até para que não seja causa o limite de velocidade. São 100 megas. Vocês têm ideia? A Oi Velox oferece no máximo 15 megas, então não tem outra alternativa. Então, ela já havia falado do pai, já havia falado da mãe, e eu não conseguia encontrar a causa desse asco. Até que um dia ela resolveu falar do avô paterno, do avô materno. E aí ela contou a seguinte história. Ela foi visitar o avô materno com a mãe, e a mãe deixou ela sozinha com os avós, com o avô e a avó, passar o dia com eles, e foi resolver alguma coisa, e ela ficou lá. E há um momento em que a avó se ausenta de casa. E aí o avô aproveita que ela está dormindo, ela tem 8 anos, veja bem, é uma criança. Aproveita que ela está dormindo e começa a tocar o corpo dela. Começa a tocar no cabelo, e aí ela acorda, mas finge que está dormindo. Criança é muito esperta, a gente pensa que são bobinhos, não são. Ela finge que está dormindo. Ele toca no cabelo dela, toca no pescoço, depois toca na região do peitinho dela, e aí vai descendo a mão e começa a tirar a calcinha dela. E aí ela, percebendo a atitude do avô, ela reage, o avô insiste, mas ela escapa e sai dali gritando, mas a avó não está em casa. Mas como ela sai de casa, o avô fica com medo e fica quietinho, calado. E aí ela volta, para que os vizinhos não percebessem. Aí quando ela volta para dentro de casa, o avô diz a ela que se ela contasse para alguém, ele nunca mais iria conversar com ela, seja para a mãe ou para a avó. Ele ameaça ela. O abusador, normalmente, ele ameaça a criança abusada sexualmente. Então, mesmo assim, ela não cede às ameaças. Ela não conta para a avó, mas ela conta para a mãe. Então, quando elas estão voltando para casa, ela está estranha. A mãe, percebendo a estranheza dela, pergunta: fulana, o que está acontecendo? E aí ela conta para a mãe o que aconteceu. E a mãe fala para ela que ela está delirando, que ela está inventando, que ela não pode falar isso do avô dela. É uma falta de respeito falar isso do avô. Tem que respeitar o avô, não pode inventar história. E a mãe acha que é invenção de história. Então, ela se sente sozinha, porque ela mesma tem dúvida se aconteceu mesmo ou se foi fantasia dela, já que a mãe disse que era invenção dela. E aí ela fica, mas ela passa a ter medo desse avô. Todas as vezes que a mãe chama para visitar os avós, ela não quer ir, porque ela tem medo desse avô abusador. E aí ela só vai visitar daí para frente a avó materna, nunca mais o avô. E o tempo passa. 2 anos depois, ela está com 9 anos e vai visitar o avô paterno, numa propriedade rural, tá na roça, né? Lá no estado da Bahia. Ela vai visitar o avô paterno. E chegando lá, eles moram numa casa. A casa tem uma escada de tábua. Imagina aí que é muito comum na roça. Aquela escada de tábua.
que dá acesso da casa ao quintal, à fazenda. E aí o avô está sentado no degrau, o avô, pai do pai dela, está sentado num dos degraus da escada. E ela, que tem 9 anos, a adolescência está despontando. E aí nessa época, a criança cresce muito. Então os pais têm que estar atentos, porque as meninas ficam com o vestido curtinho. Não é que o vestido é curto, é que elas crescem demais, né? Então era o vestido curto, porque cresceu muito, e os pais não deu conta de comprar roupa para acompanhar. É uma fase de crescimento tanto da menina quanto do menino, a adolescência. Ela estava despontando ali a adolescência, acabava de terminar a infância, né? Estava com 9 anos. E quando ela vai descer a escada, ela sente um calor, como ela já estava arisca por causa do outro avô, ela sente um calor. Quando ela olha para baixo, o avô paterno estava tentando pegar o bumbum dela com a mão, né? Porque ele viu a calcinha dela, calcinha de menina, né? Ele vai tentar tocar o bumbum dela. E aí ela bate na mão dele, desce a escada, e então ela também vai ficar com bronca desse avô. Bom, nós vamos ver aí que essa criança, eu não sei como que ela conseguiu se relacionar com alguém, porque ela deve ter adquirido ojeriza aos homens. Provavelmente o pai dela, eu não lembro mais a história, ela já não estava mais comigo como paciente, mas provavelmente o pai dela é uma pessoa muito legal, um pai muito carinhoso, um pai que passa segurança, porque se não fosse isso, ela ia odiar todos os homens, porque foram as duas pontas, foi o avô materno e o avô paterno. Ou seja, ela tem bronca de qualquer velho, todo velho que ela olha, ela vai imaginar que ele é safado, que ele é abusador, que ele é nojento, e ela vai ficar com essa imagem. Então aí eu descobri, bom, então é por isso que ela sente nojo do marido. Aí, mas faltava o X da questão. Por que que ela vê o avô no marido? Esse era o ponto que faltava, né? Esse era o nó que faltava. Então eu pedi a ela que me trouxesse uma foto do avô, dos dois avós, e uma foto do marido. E aí quando eu fui olhar, quando eu olhei, me trouxesse, não, que o atendimento foi via WhatsApp. Então ela me mostrou pela videochamada a foto do avô materno, que foi o primeiro que abusou. Ele é barbudo, né? Ele tem barba. Ele, né, é negro, como acontece com ela é descendente de afrodescendente. Depois ela mostrou o avô materno. O avô materno tem um cavanhaque, né? Ele tem um cavanhaque, uma costeleta alta, baixa, né? E um cavanhaque. E aí ela mostrou a foto do marido. O marido deixou a barba crescer e tem em destaque o cavanhaque. Aí eu percebi, ela está fazendo uma transferência. Quando ela olha para o marido, não é o marido que ela vê o avô. Por isso ela tem nojo. Não é o marido que toca nela, é o avô que toca. Então ela está fazendo uma transferência. E eu fiz com ela então a reflexão. Eu disse, faz sentido para você que quando o seu marido te toca para transar, para beijar ou para te fazer um carinho, você percebe na verdade é o seu avô? Você está fazendo uma transferência. Você está fazendo uma regressão. O que é regressão? O adulto volta à fase infantil. Então, você está fazendo uma regressão. Você volta à cena que o seu avô abusou de você. Faz sentido isso para você? Ela pensou e falou, faz todo sentido, Aloísio. Como é que eu não pensei nisso? Porque é fundamental que a pessoa abusada raciocine que o que está acontecendo com ela é um efeito do abuso. Então ela faz uma regressão quando ela sente esse efeito. E aí eu disse a ela, eu gostaria de falar com o seu marido. Quando terminar a sessão, peça a ele para me ligar, que eu quero falar com ele, é rapidinho. Mas eu quero falar com ele ainda hoje. E aí fizemos a sessão, ela chorou de novo, porque ela lembrou dos dois avós que abusaram dela. Eu voltei lá
e falei para ela que eles são abusadores. E tem uma coisa que eu disse para ela, que todo abusador, ele foi abusado, tá certo? Todo abusador ou abusadora, todo pedófilo, que é diferente do abusador, o abusador é aquele que toca na criança e o pedófilo é o que compra filmes em que crianças são tocadas. Às vezes eles são a mesma coisa. Tem pedófilo que é abusador, tem pedófilo que não é abusador porque não tem coragem, tem medo porque parece crime maior abusar. Por isso que a pedofilia hoje é um crime tão hediondo quanto abusar da criança, porque ele patrocina o abuso. Então, todo pedófilo, todo abusador foi abusado, foi vítima de abuso. Esse é um dos efeitos colaterais. Eu vou repetir, presta atenção. Nem todo abusado se tornará abusador. Ele vai poder superar o abuso em algum momento da sua vida. Mas todo abusador foi abusado. Todo pedófilo foi abusado. Eu assim, aposto todas as minhas fichas. Todos os que eu atendi até hoje, quando eu vou investigar, eles foram abusados. Foram. Não tem jeito. Então, esse pai, esse avô, os dois avós foram abusados, né? Então eu falei para ela, né? Muito comum, porque eles ficam bêbados e tal, e não sabem o que está fazendo, né? Perde a razão. Então eu disse, olha, seus avós foram abusados, por isso abusaram de você. Agora, eles não merecem a sua confiança, porque você é criança, eles tinham que te proteger e não abusar de você. Faz sentido isso para você? Faz. Ela chorou copiosamente, refletiu e tal. Isso na terapia. Passaram mais ou menos uns 15 minutos que tinha encerrado a terapia, o marido me ligou. Quando o marido me ligou, como foi videochamada, eu vi o rosto dele. Adivinha qual era o rosto desse marido? Cabelo, cavanhaque, a roupa dele era velho. Um homem de 38 anos, com camisa social, com paletó, era um velho. Era um velho. Só faltava o cabelo ficar branco. Eu disse a ele, meu amigo, você quer ter sua esposa de volta na cama? Você quer transar com a sua esposa? Aí ele disse, claro, doutor, é o que eu mais quero, ele disse, né? Eu disse, então, faz favor, quando eu encerrar a chamada, você vá no barbeiro e manda raspar sua cabeça. Manda tirar sua barba, bigode, fica só com a sobrancelha. Troca o seu rosto. Você está com o rosto de vô, você está com o rosto dos dois avós da sua esposa, cara. Ela olha para você e vê o avô dela. Eu não disse para ele que ela havia sido abusada. Isso só ela tem o direito de falar. Isso é um segredo de consultório. Mas eu falei para ele que ela estava vendo ele como velho. E disse, agora você faça isso, vá a uma loja, joga essa roupa sua fora, doa para um bazar beneficente, se for o caso, vá numa loja, compra calça jeans, compra camisa apertada. Meu amigo, você é jovem, você tem 38 anos, cara. Parece que você é mais velho que eu. Estou mais jovem que você. E aí falei para ele, eu com 52, estou mais velho que você. Na época eu tinha 52, hoje eu tenho 54. Então, a partir daí, mais 3 sessões depois, a esposa pediu alta na terapia. Ou seja, a vida sexual dela se recuperou. Então esse é um dos casos de abuso sexual que chega na vida adulta. Uma outra vez, uma paciente me disse assim, ela estava discutindo, ela estava com depressão, não tinha nada a ver a história, né, do abuso sexual. Ela estava com depressão. E aí ela disse assim, doutora Luísa, olha só, o meu filho, o senhor falou um negócio de complexo de Édipo, de mim com meu pai na sessão passada, mas eu queria falar com o senhor do meu filho. Eu disse, está em fase de complexo de Édipo e tal, comecei a rir, brincar com ela. Ela, quantos anos ele tem? Ela falou, tem 5 anos. Eu falei, é a fase do complexo de Édipo. Então ele deve estar apaixonado por você e tal. É normal que o filho se apaixone pela mãe. Cabe a você agora castrá-lo. Aí ela disse assim, deixa eu explicar primeiro o que é castrar para não ficar mal entendido. Quando eu disse a ela, cabe a você castrá-lo,
ela vai dizer para ele que ela não pode namorar com ele, que ela vai namorar com o pai dele, com o padrasto dele, e que ele vai arrumar uma namorada na época dele. Isso é o que a gente chama de castração. Dizer ao menino que, a mãe dizer ao menino que ele não pode ser namorado dela, e vice-versa. Por isso que naquela live que fizemos a semana passada, é totalmente condenável a mãe dar selinho no filho. Quem dirá beijar na boca dele e o pai beijar na boca da filha, porque isso atiçaria ainda mais o complexo de Édipo. Então eu estava dizendo para ela que ela não deveria beijar, dar selinho no filho, e que ela deveria castrá-lo. Deveria dizer para ele que ela não pode ser namorada dele e tal e tal. Aí ela disse assim: mas é normal então, pelo complexo de Édipo, que ele tenha ereção quando eu troco a frente dele, doutor? Talvez eu não devesse trocar de roupa. Às vezes saio do banho e troco de roupa no quarto e a porta está aberta, só moramos nós dois. Então ele entra enquanto eu troco de roupa. Eu disse: não tem nenhum problema, é bom que ele conheça o seu corpo, ele comparar com o dele, perceber que é diferente. Trocar de roupa na frente do seu filho, tomar banho com seu filho, não há nenhum problema. O problema é seu filho sentir desejo por você. Desejo é sendo desejo mesmo. Aí eu disse: que mais ele faz? Ele fala assim: nossa mãe, como a senhora está gostosa. Nossa mãe, que peitão. Aí eu disse a ela: isso não é vocabulário de menino de 5 anos. Alguém está abusando do seu filho. Ah, mas é porque alguém está ensinando palavrão para ele. Não, não é só palavrão. Ele não fala só que você tem peitão ou que você é gostosa. Ele sente isso. Então alguém está abusando do seu filho. Ela então começou a chorar. E aí eu disse: bom, nesses casos, o triste nesses casos é que o primeiro suspeito é o pai. Como é que é a relação dele com o pai? Ela disse: não, o pai não é não. Eu garanto que não é o pai. Aí eu disse: por que você garante? Porque muitas vezes a mulher protege o marido, né? Não era o caso dela. Não era o caso dela. Eu disse: como é que você garante? Porque o meu ex é um cara irresponsável, não tem carinho com o filho, não visita o filho. Quando ele vê o filho, que ele me encontra na rua, ele abraça, dá um beijo e depois me entrega de volta. Então ele não fica um tempo com o filho, que justificaria o abuso. Então, não por ser uma boa causa, mas não é ele o abusador, né? Não é ele. Eu disse: então, seu irmão. Ela disse: eu não tenho irmão, só tenho irmãs. Eu disse: eu não tenho pai, eu sou órfã. E aí eu falei: caramba, então tá difícil, mas tem alguém abusando do seu filho. E aí eu comecei a pensar: será que não é ela mesma quem abusa, né? E aí comecei, mas eu percebi, eu conhecia, era minha paciente, ela não demonstrava nenhuma característica de ninfomania. Ninfomania é a mulher que é abusada e que tem a sexualidade desequilibrada, é tarada, né? Quer transar com um monte, não consegue se saciar. Mas não é o caso dela, né? O caso dela é depressão, pelo contrário, né? A libido dela estava baixa. Então não era ela quem abusava do filho. Eu falei para ela: tem alguém abusando do seu filho, você precisa descobrir. O que ela fez? Isso faz uns 15 anos mais ou menos. Uns 15 anos que isso aconteceu. O que ela fez? Ela comprou uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora, colocou no quarto do menino e deixou ligado quando ela saiu para trabalhar. Ela pegou. Quem era o abusador da criança? Era uma abusadora. Era a babá. A babá fazia sexo oral no menino e falava aqueles palavrões que ele falava com a mãe. Ela colocava o menino em cima dela, mas o menino só tinha 5 anos. E ela descobriu, inclusive, que a babá abusava do menino desde os 6 meses de idade. Quando ela ia trocar a fralda do bebê, a mãe não estava em casa, depois que ela terminou a licença maternidade, então ela ali já fazia sexo oral com aquele bebezinho.
Então o menino cresceu com a babá fazendo sexo oral nele, com a babá abusando sexualmente dele. E aí foi uma confusão, ela queria bater a babá e tal, o namorado não permitiu, segurou, ela demitiu a babá com justa causa, processou a babá, né? Foi uma confusão. Eu disse a ela que essa babá também foi abusada, não foi por acaso que ela cometeu abuso com o bebê. Eu sei que foi uma confusão essa questão. E aí, depois de um tempo, ela pediu alta e eu disse a ela: você precisa urgente encaminhar seu filho para fazer atrás, ou seja, ele é um homem casado. Não sei como é que está o casamento dele, mas o fato é que ela, dos 5 aos 20, alguma coisa, ele fez terapia. Caramba, né? Aí o menino fez terapia dos 15 aos 20 e poucos anos e hoje está casado. Então, só para a gente perceber aí, casos de abuso sexual infantil, um homem e a mulher. Eu atendi um outro caso de abuso sexual infantil, que a paciente narrou que o pai fez uma tatuagem com gilete na virilha dela, próximo à região da vagina. Abusou dela durante 15 anos. Aos 15 anos, a tia libertou-a porque a mãe sabia do abuso. Isso é uma outra questão. A mãe sabe do abuso, mas ela também adoeceu e aí permite o abuso. Então, a mãe sabia do abuso e aí a tia, a irmã da mãe, falou: se você não mandar o seu marido para a cadeia, eu vou tomar a filha de você na justiça e vou dizer por quê, e aí você também vai para a cadeia como cúmplice. Então, nesse momento, a mãe acordou, depois que a filha saiu de casa, a mãe despertou e denunciou o marido abusador, que foi para a cadeia por causa do abuso sexual infantil. Também esse abusou dela desde bebê até os 15 anos. O consultório de psicanálise é cheio de experiência de abuso infantil. Tem um outro caso que eu atendi entre 2 irmãos. O irmão de 15 abusava sexualmente do de 6. E ele abusou dos 6 aos 14. Ele só parou de abusar do irmão quando ele se casou. Então esse irmão, essa criança abusada, que hoje é adulto, ele sente inclusive sente culpa. Porque existe momento em que ele vai procurar o irmão para o irmão transar com ele. Então fica parecendo que é ele quem quer. Fica parecendo que o irmão não é criminoso. E sim ele, porque é ele que quer. E aí a gente tem que dialogar e dizer: olha, você só tinha 6 anos. Você só tinha 8 anos quando você procurava. Então você não procurava porque você abusava. Porque ele tocou numa parte sensível do seu corpo, que te deu prazer. Mas isso não dá a ele o direito de abusar. Mas ele era menor, mas ainda assim, mas foi abuso, né? Então, o que está acontecendo na novela, eu só vi apenas uma parte que está no Facebook, no YouTube, é que, para mim, a parte negativa, discutir o tema é interessante. Para mim, a parte negativa é mostrar cenas do abuso. Porque isso pode estimular. Usada é interessante. Demonstrar que o abuso infantil atrapalha o casamento na vida adulta é interessante. Eu só achei inadequado mostrar cenas. Porque tem cenas. E isso faz com que desenvolva ainda mais a fantasia do abusador. Ou daquela pessoa com potencialidade de abusar. É uma pena, né? Hoje está difícil. Eu peço desculpas aí, não sei se me desculpa, a gente tem que responsabilizar a operadora Vivo, né? Por toda hora tá caindo aí a internet. Não sei se é a proximidade com o carnaval. Mas é isso. Essa é a nossa contribuição para esse assunto. E a proposta do Você no Divã é democratizar a psicanálise. Tornar
inteligível esses assuntos tão presentes no nosso dia a dia. Então, se você quer fazer um curso de psicanálise, ter uma formação ainda mais completa, nós fornecemos no dia 3 de março, será a aula inaugural da nova turma de Guarapari. Então, se você que mora em Guarapari e quiser fazer o curso, nós teremos à disposição. Também temos o EAD, o curso de psicanálise à distância. Se você quiser fazer, vai te ajudar a compreender mais esses mecanismos. Seja para você trabalhar como psicanalista clínico, seja para você apenas compreender. Para fazer o curso de psicanálise, para ser curso de psicanalista, você não precisa necessariamente ser psicólogo. Eu sou formado em filosofia, mas você vai ter psicanalista que é formado em direito, em enfermagem, em engenharia. Então não precisa ter o curso de psicologia para que você faça o curso de psicanálise. Geralmente padres, pastores, né, professores, assistentes sociais, advogados gostam muito de fazer o curso. Também você pode assistir todas as minhas lives no meu aplicativo. É só você ir no Play Store e baixar e digitar a palavra Psicanálise Aloísio. Digitou essas duas palavras, vai aparecer lá o meu aplicativo, você baixa e toda semana vai ter 2 vídeos a mais lá para você. Todos os vídeos gravados até hoje estão lá. Você compartilha esse vídeo, faça chegar até mais pessoas, ajudar a esclarecer com relação a esse tema tão importante. Agradeço a você pela audiência e eu vou aqui informar a mais algumas pessoas que estão ao vivo conosco. Se por acaso cair de novo, aí eu vou encerrar. Considere como despedida, viu? Porque hoje foi difícil, né? Eu agradeço a você, a sua perseverança em ficar aí até agora ligado a nós. Vamos lá. Porque foi toda hora cair, né? Muito difícil desse jeito. Maicon Menezes, lá de Caruaru, está dizendo: boa tarde, grande mestre. Vê se tem alguma pergunta aqui, né? Rita de Cássia Cesana, olá, Rita de Cássia. Vamos lá. Quem mais? Edson Frasson, lá da Flórida, de Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos. Edna Patriota, Gabriela Tavares, Alessandra Deata Drummond, Ney Pereira. Ney Pereira está dizendo: boa tarde, Ney. Dalva Maria, boa tarde, Dalva. Marluce Rangel Dantas, de Recife. Tempão que eu não vejo você aí, Marluce. Rosiner Nascimento, boa tarde, Rosiner. Rosiner, acho que é dos Estados Unidos. Doutor Leonardo Pereira, Adalgisa Cruz, doutora Adalgisa. Boa tarde, amigo. Tema atual, importante, precisa muito ser falado. Abraço. Dalva Areia dizendo: boa tarde, Aloísio. Está falhando um pouco mesmo, a Dalgisa está dizendo. Aliu Patrocínio, amiga querida. Nai Pereira Fato. Rosiner Nascimento, bom dia, amigo. Os Estados Unidos agora é bom dia, né? Ela está nos Estados Unidos. Norma Lúcia Lipe, Florianópolis. Quando vem fazer a visita e uma palestra na minha cidade, professor, eu sofri muito abuso na infância e pré-adolescência. Uma dúvida: devo assistir e ouvir mais palestras com esse tema? Confesso que não me faz bem. Claro que quando você assiste a palestra, querida, você volta lá ao abuso. Então, não te faz bem, aparentemente, mas faz sim. A gente chama de catarse, Norma. Quando você assiste, volta tudo, não é isso? Então você sente mal-estar, está fazendo a catarse. Então você tem que, quanto mais você ir dialogando com esse tema, é interessante. Mas, Norma, o ideal para você, querida, é fazer análise. Você precisa de tratamento, precisa procurar um psicanalista. Repito, psicanalista. Quem lida com essa questão do passado, sexualidade, o único profissional é o psicanalista. Só ele está preparado para isso. Você pode procurar alguém aí de Florianópolis, onde você mora. Eu quero conhecer Floripa, é muito famoso, eu não conheço ainda, né? Estou à disposição para dar uma palestra aí, só que eu preciso ser convidado, né? Mas, enquanto isso, você pode fazer terapia. Você pode fazer aí mesmo em Floripa, procurando um psicanalista bom. Ou você pode fazer via WhatsApp, né, que funciona do mesmo jeito, Norma.
eu posso indicar para você alguém. Né? Se eu não tiver vaga na minha agenda, eu indico um bom psicanalista para te atender. Tá? Mas você vê aí, você precisa fazer terapia, tá bom? Você precisa fazer análise para você se libertar, porque o que você viveu não é fácil não, querida. É uma questão... Pra você ter ideia, Norma, você tem hoje uma ferida na alma. Você imagina a ferida no corpo, aquela ferida aberta, está sempre sangrando, nunca cicatriza? A sua ferida é assim, ela nunca cicatriza e ela está na alma. Então você precisa desinfetar, você precisa passar um anti-inflamatório para ela fechar. Isso se chama psicanálise. Então você vai precisar fazer análise, tá bom? Iva Massa está dizendo o seguinte: boa tarde, ela é de Braga, Portugal. Natasha Fiel está dizendo, boa tarde, tema muito bom, gratidão. Natasha Fiel vai fazer uma live daqui a pouco. Quem tiver aí, o pessoal pode compartilhar. Eu vou compartilhar, inclusive, eu assisto toda terça-feira. Daqui a pouco ela vai fazer uma live, tá? Ela que é ligada a essas questões de psicanálise, conhecimento, coach, né? Ela é psicanalista e é coach. Rosângela Cascardo, um abraço, querida Rosângela. Ela que é esposa do nosso psicanalista Marcos, né, Dr. Marcos. Francisco Tosato Borges, boa tarde. Antônio Augusto Monteiro, Camille Falsim, Camila Milanese, Eduardo Martins, só gente fera. Ney Pereira, acho que por isso que o pessoal ficou, porque com esse sofrimento aí com a muito bom, está dizendo a Maria Angélica Galberto. Uma norma está aqui de novo, você viu o que ela colocou. Eu quis dizer que sofri abuso. Então eu entendi que você sofreu na infância e na adolescência. Eu entendi. Só que você precisa de ajuda, tá bom? Essa ferida está aberta, ela não cicatriza enquanto você não tratar. Se não estourou agora, se isso não prejudica o seu casamento, vai explodir em algum momento. Com certeza prejudica a sua vida social, de alguma maneira. Você precisa tratar, tá bom? Maria Angélica Gualberto, muito bom. Deixa eu ver aqui mais. Reginaldo Lírio. Ivana Santos, de Nova York, né? A doutora Thaís Serafim. Maria, que é psicanalista, Maria Josefina Souza, o meu amigo Márcio José Passos, Georgina Carvalho, minha tia querida, um abraço. Está sem som, não está dando para ouvir. Eu acredito, tia, que seja o seu celular que esteja com volume baixo, né? Ou a sua internet. Normalmente a internet ela congela, ela não diminui o som. Aí precisa aumentar, tia, o volume do seu celular. Conceição Farias. Ivana Santos dizendo, ouvido de Nova York. Claro, minha amiga nova-iorquina, já saquei. A Conceição Farias, ela é de Pernambuco, do Janga Paulista, faz parte da Grande Recife, capital de Pernambuco. Gregório Góes Esgumaro, Marco Antônio Chacur, Ada Gomes, Ana Paula Dias, Vanderlei Campbell, Ana Paula Dias de São José dos Campos, São Paulo. Minha prima Ana Paula, um abraço, querida. Abraço aí para todo mundo de São José dos Campos. Já estive em São José dos Campos. Angélica Bregonci, Vana Tiese, minha amiga que agora está em São Paulo, paulista, assistindo. Marla Nunes Sobral, Rony Gaeta, a minha amiga estudante de psicanálise, a Geralda Gonçalves, ela é terapeuta e agora está fazendo o curso de psicanálise conosco, na turma de Vila Pavão. Se você mora em Vila Pavão, Nova Venécia, temos uma turma aí que está começando, Geralda faz parte dela. A Elis Mara, lá de Guaçuí, psicanalista, doutora Elis Mara, um abraço. Mary Menezes, Elis Mara, dizendo, boa tarde, mestre. A minha querida Natalícia, mora lá na Flórida. Oi, meu amigo, já voltei para os Estados Unidos. Agora posso ver te ouvir direto, muito bom. Abraço aí no Fagundes, hein, Natalícia? Casal 20, hein? Quando eu for aí,
Vou combinar pra gente almoçar junto, nós três, hein? Maria Emília Souza, um abraço pra Maria Emília. Está interrompendo. Natália, está com problema mesmo. A internet aqui está terrível. Heloísa Helena, Júnior Macambira, muita gente, né? Soraya Vionec, Patrícia Oliveira, André Petrilo, enfim. Meus amigos, terminamos. Desculpe aí as interrupções. Eu acredito que na gravação não tem essas paradas, não. Você assiste direto. O Facebook, ele corrige isso. Então pode compartilhar, que vai chegar com qualidade para os seus amigos. Esse tema tão interessante, tão necessário. Depois que a gente esgotar os temas que temos planejado, a gente volta nele para fazer uma transmissão com melhor qualidade, ok? O tema abuso sexual infantil. Namastê. O mesmo Deus que está em mim, está em você. Um abraço. E vamos agora assistir a